Vamos falar de violência contra a mulher, principalmente depois de casos estarrecedores que têm acontecido, infelizmente, cada vez mais. E aí eu vou falar sobre esse caso do médico anestesista no Rio de Janeiro, que durante um parto de uma cesariana, esse médico estuprou uma paciente. Toda a cena foi gravada, os funcionários, as funcionárias suspeitaram do comportamento do médico e resolveram gravar, e aí depois enviaram o vídeo para a polícia e ele foi preso em flagrante. É uma cena estarrecedora, ok? Uma cena estarrecedora que vocês já devem ter tomado conhecimento disso, tem inclusive vídeos sobre isso, das ações dele. Então é uma coisa muito triste quando a gente pensa nesse tipo de coisa, o tanto de absurdo que vem acontecendo. E falar sobre a mulher, a violência contra a mulher, o quanto a mulher é violentada em todos os aspectos da sua vida. Muito difícil, né? É muito difícil. Eu imagino como é difícil para a mulher ser mulher numa sociedade machista, escrota, numa sociedade extremamente conservadora, violenta, e que tem a mulher ainda como um objeto, como uma coisa. Isso que se reflete muito bem nessas ações horrendas, como essa do médico o Giovanni Quintela Bezerra. Então, quanta violência acontece contra as mulheres. Eu vou trazer aqui alguns dados sobre a violência contra as mulheres, o índice de estupros e de feminicídio que aconteceram de 2020 para cá. O médico ele é preso em flagrante por estupro de vulnerável, porque a mulher estava sedada, né, estava anestesiada, inclusive ele colocou uma superdosagem de anestesia, que em geral as anestesias para esse parto cesariano a mulher ainda fica inclusive consciente, mas significa que a intenção dele não era boa. E quando, segundo consta as informações, as enfermeiras perguntaram por que tanta anestesia, ele responde com truculência: por que você quer também? E aí foi pego em flagrante. O médico Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, estuprou uma gestante inconsciente numa cesariana. Ele trabalhava há 6 meses no local, nesse hospital, e dava plantões em outras unidades. Consta que ele trabalhava em uma média de 10 unidades de saúde. Vamos pegar aqui alguns dados para a gente relacionar com essa ideia, com essa questão aí da violência contra a mulher, para você perceber o quanto é difícil a vida da mulher nesse mundo, nesse país. O Brasil tem um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Um estupro a cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. É um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que apresenta esses dados. Mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Os dados mostram que houve 56.098 estupros, incluindo o de vulnerável. O de vulnerável é exatamente aquele tipo de estupro que acontece principalmente com crianças ou com pessoas que não estão em condições jamais
de reagir, como o caso da mulher que estava sedada, anestesiada, e o médico fez o que fez. Os dados mostram que houve 56.098 estupros, incluindo de vulneráveis, do gênero feminino em todo o país. Aí você se pergunta, por que será que acontece esse tipo de coisa? Não há nada que possa conter esse tipo de coisa? Será que não há uma leniência, uma conveniência, ou no mínimo a ausência de políticas públicas do Estado, a ausência das instituições sociais, no que diz respeito à necessidade de conter esses absurdos? Então, nós tivemos um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, a 2020. Os casos de feminicídio caíram 2,4%, foram 1.319 vítimas em 2021 e 1.351 no ano anterior. Aí há de pensar, por que caiu? O que é que aconteceu? Não, caiu pouquíssimo, na verdade, né? Na verdade, foi muito inferior, né? Muito pouco em relação ao que precisa cair, na verdade, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública percebeu ainda um aumento nos crimes contra meninas e mulheres na pandemia da Covid-19, que as mulheres ficaram mais tempo em casa. Observe que, dada a sociedade machista, dada a sociedade ainda muito voltada para a cultura machista, a cultura do estupro, que nós vamos falar sobre isso, porque então nós temos aí esses dados que durante a pandemia aumentou o índice de meninas e mulheres que foram estupradas e também assassinadas. Entre março de 2020, né, quando o vírus chegou ao Brasil, esse período aí, e dezembro de 2021, último mês, com dados disponíveis, foram registrados 2.451 feminicídios e 10.398 casos de estupros. 10.398 casos de estupro. Há uma necessidade, segundo as informações da presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Há uma necessidade urgente de implementação de políticas públicas de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no Brasil. Ela diz o seguinte: apesar do leve recuo na incidência de feminicídio, os números permanecem muito elevados, assim como os registros de violência sexual, diz Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso aqui que está, uma notícia que está inclusive no G1, que eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo. Sobre o feminicídio, os dados. A taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22. 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres. Um recuo de 3% em relação ao ano anterior, quando a taxa foi de 1,26. 1,6 mortes por 100 mil habitantes do sexo feminino. Os estados, quais os estados com maiores taxas de feminicídio? Tocantins, Acre, Mato Grosso, vamos ver mais aqui, Mato Grosso do Sul e Piauí. O estupro. Foram registrados 56.098 boletins de ocorrência de estupros e estupro de vulneráveis, foi de 51,8% para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Em 12 estados, a taxa ficou acima da média nacional em 2021,
que são eles: Piauí, por exemplo, 56,7%, Rio Grande do Sul, 59,5%, Pará, 68,6%, Goiás, 71,8%, Paraná, 85,4%, Santa Catarina, 90%, Tocantins, 90,5%, Mato Grosso, 97,4%. Os estados de Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima apresentaram taxas superiores a 100 estupros para cada 100 mil mulheres. Por exemplo, Rondônia, 102,3%, Amapá, 107,7%, Mato Grosso do Sul, 129,7% e Roraima, 154,6%. Estupros no Brasil de forma geral, considerando o ano de 2019 a 2021. 2019 tivemos 61.531, 2020 54.116 e 2020 54.116 e 2021 56,98. O que é que nós podemos dizer, analisando sociologicamente essa questão dos estupros, essa violência contra as mulheres, e lembrando desse caso horrendo do anestesista Giovanni Quintela Bezerra? Olha só, nós temos, infelizmente, um país com uma cultura conservadora. Quando eu digo conservadora, significa que a estrutura da sociedade brasileira, ela alimenta ações, práticas que submetem o outro à sua vontade. Explicando, é uma relação de poder que o homem estabelece, inclusive, sobre a mulher, tendo a mulher como objeto, como segundo sexo, como uma coisa, a mulher a serviço do homem. E aí temos a instituição religiosa, que ela está para equilibrar, que era para trabalhar uma questão moral e ética, mas aí temos uma coisa complexa, porque tem o conservadorismo que não aceita discussão sobre sexo, o conservadorismo que impõe um tabu sobre o sexo, sobre a questão do sexo, da sexualidade, e aí o que é que sobra? Sobra os desmandos, porque uma vez que não se tem uma educação sexual adequada e se tem o tabu sobre o sexo, o que vai acontecer é que as pessoas, na sua timidez, no seu modo de ser, vão agir conforme o que achar melhor ou conforme os seus instintos, porque não há a racionalidade, não há uma discussão, não há liberdade para se discutir. E aí tem outras coisas mais agravantes que avançam no que diz respeito à violência contra a mulher, que nós vamos indicar aqui. Então nós temos que esses dados, eles mostram que há uma cultura que alimenta a violência, como o caso de estupros e feminicídios, resultando até nisso. Quais são os indícios dessa cultura aí do estupro? Quando eu falo cultura do estupro, significa que há costumes e valores, práticas e ações que alimentam o machismo, que alimentam as práticas machistas, que alimentam a ideia de que o homem é superior à mulher, de que a mulher está a serviço do homem, inclusive para atender às suas necessidades sexuais, e aí isso vai se apresentar em várias situações, como nas músicas, nas propagandas, nas peças publicitárias, nos comportamentos, nas piadas, nas ações, na leniência, né, na falsa moralidade, a ponto de se chegar a se perceber
violências contra a mulher no que diz respeito ao assédio sexual, principalmente, e que muitas vezes se passa pano na situação. Como se diz, indivíduos, pessoas ou empresas veem o que está acontecendo, mas como não há denúncias, até por medo, por exemplo, de perder o emprego, ou medo de um escândalo, então ficam calados e aí vem o quê? O avanço desses indivíduos criminosos, verdadeiramente criminosos. Então nós temos indícios de uma cultura do estupro que vai se dar principalmente pelo machismo, a ideia de que o homem tem o poder, de que o homem é o melhor, de que o homem ele pode fazer tudo. Observe que se falar em adultério do ponto de vista da mulher, então qualquer coisa em relação à mulher, a mulher é a vagabunda, é a prostituta. Já em relação ao homem, não, ele é o garanhão, ele é o gostosão, ele é aquele que está para comer tudo. Então, essa é a cultura do estupro. Nós temos a ideia que o homem pode tudo e as mulheres sempre vigiadas, que é o contrário, a objetificação e a banalização das mulheres, isso é muito comum, principalmente na maioria dos programas de televisão, nas propagandas, nas diversas peças publicitárias, no cinema, nas revistas, nos jornais. Observe, só para você ter uma ideia, aqueles jornais tipo popular que para vender, o que é que eles fazem? A capa tem principalmente uma mulher nua ou seminua, uma bunda, um peito, os seios de fora, alguma coisa desse tipo. Não estou aqui com um discurso moralista, mas mostrando como há todo um processo de objetificação e de coisificação da mulher, que isso contribui para a cultura do estupro. Ou seja, não é à toa que, inclusive, já se percebe que a imagem que muitas vezes se passa do Brasil no exterior é de que as mulheres são fáceis, elas estão para tudo. Por que isso? Por causa da objetificação, da coisificação, das propagandas, das peças publicitárias, que sensualizam, supervalorizam a sensualidade, a ponto de você ter programas infantis com as apresentadoras praticamente nuas ou semi-nuas. Então, nós temos a sensualização em tudo que se vê, músicas, danças, programas, os programas de TV ou na internet, jornais e revistas, entre outros, cinema. Temos a ideia de que o homem tem que ser o pegador, e quanto mais pegador ele é, então ele é o garanhão, ele é o cara, então ele está para isso, o homem tem que ser isso. A violência dissimulada, por exemplo, piadas, letras de músicas e performances, tendo a mulher como objeto a serviço do homem. Isso você encontra muito em músicas sertanejas, por exemplo. Grande parte das músicas sertanejas você vai encontrar muito isso. E vários clipes também você vai encontrar essa questão da objetificação da mulher. E aí temos os assédios constantes, nas diversas situações, em diversas localidades, nas empresas, por exemplo, os assédios constantes e, em geral, sem punição. Como falei, nas empresas, o medo de se perder o emprego, o medo de um escândalo, como também na sociedade, o medo do escândalo, de queimar o seu filme, como se diz. Então, se vê determinadas coisas, mas fica calado. A brincadeira com segundas intenções, isso é muito claro. Da mesma forma que nós temos as diversas músicas com segundas intenções, isso, se você tem, estimula muito isso. Então você tem, isso alimenta essa cultura do estupro, de que o homem ele tem que se servir, ele tem que fazer o que ele deseja, ele tem que atender os seus instintos. E enquanto isso a mulher ela é sempre reprimida, vigiada, até mesmo o seu corpo não tem direito nem sobre o seu corpo, até mesmo quando é estuprada. Então, nós temos poucas denúncias diante da realidade que se apresenta. Esses dados, por exemplo, mostram aí os altos índices de estupro e de feminicídio, mas
ainda precisa de muito mais denúncias. Tem muitos casos que não são denunciados e que muitos acontecem muitas vezes dentro de casa, nas famílias. Aí temos a desumanização nos ambientes de trabalho, a burocracia, a racionalidade instrumental, de modo que cada um faz a sua parte, não está preocupado com o outro. O ambiente de trabalho vira um ambiente coisificado, burocratizado, tecnocrático, de modo que cada um faz ali a sua parte e aí não está preocupado com o outro. Observe que se você assistir o vídeo do caso do estupro que esse médico comete, ele fez isso no momento que estava, enquanto uma equipe de médicos estava fazendo a cesárea, a cirurgia da cesárea, ele estava do outro lado, cometendo o estupro. Do outro lado, né, inclusive, e estava todo mundo na sala. Então, como alguns funcionários tinham desconfiado antes, então tiveram cuidado de fazer a gravação, claro, e elas não conseguiram conter a situação, porque conseguiram deixar numa outra sala que foi transferida a cesárea, a cirurgia, e conseguiu deixar no armário que deu margem para ver toda a ação violenta do estuprador, do médico estuprador, do canalha estuprador. Temos poucas denúncias diante da realidade, só as mulheres elas são cobradas, são vigiadas o tempo todo. Temos essa desumanização nesses ambientes de trabalho que favorece esses tipos de ações que não são denunciadas de forma geral. Tem muitos casos que não são denunciados até por medo de perder o emprego. Essa racionalidade burocrática que impessoaliza, desumaniza e fragmenta as relações sociais. Então, se vê o outro como uma coisa, o paciente como uma coisa. Um dado que eu acho interessante, nós sabemos que temos médicos sérios, pessoas sérias, profissionais sérios, mas a própria estrutura, como ela funciona, em geral, o médico ele vê o paciente apenas como um objeto a ser estudado. Ele não está preocupado de maneira alguma com a questão humana em si, salvo algumas exceções. E aí nós temos o sexo ainda como um tabu que dá espaço para ações absurdas, como estupro, durante um parto como esse que ocorreu. E temos outro dado muito interessante, usar o conceito aqui de cordialidade, que é um conceito sociológico utilizado por Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil. Ele tem um conceito chamado cordialidade. O que é cordialidade? A palavra cordialidade vem de córdia, do coração, e vem de afeto. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele usou o termo cordialidade no sentido de, a cordialidade do povo brasileiro, no sentido de uma crítica, porque ele percebeu que todas as relações em geral, as relações sociais em geral no Brasil, envolvendo as etnias que formaram a sociedade brasileira, o branco, o negro, o índio, essas relações, a partir do modo como foi instituído pelo patrimonialismo, pelo conservadorismo, essas relações, elas são relações que envolvem a ideia da cordialidade no sentido da afetividade, de modo que essa cordialidade ela passa a ser, de certa forma, até uma hipocrisia, porque você tem a violência que ela acontece de maneira lenta, de maneira suave, de maneira que se dá constantemente, como é o caso, por exemplo, você tem assédio moral e sexual constantemente em diversas empresas, mas aí que isso é uma situação violenta, né? Mas o que é que acontece? Na realidade, tudo funciona como se tivesse tudo bem. A cordialidade, no sentido do afeto, está próximo do outro. O brasileiro é muito próximo, ele tem afeto, de modo que esse afeto ele vai se mostrar, vai esconder a violência que existe, vai esconder a exploração. É o que acontece, só para dar um exemplo aqui rapidinho, é o que acontece, por exemplo, depois que acabou a escravidão do ponto de vista oficial, tivemos a prática das senhoras que levam as meninas,
as pessoas, principalmente as meninas pobres, simples, das cidades simples ou do campo, leva as meninas para casa por exemplo, que ela tenha alimento, ela pode ir até para a escola, mas na prática você tem uma violência ali que se repete constantemente. Ou seja, não se paga um salário, não se paga 13º, não se paga os direitos trabalhistas, a pessoa fica trabalhando às 24 horas na casa como escrava, e isso é de maneira tão tão escamoteada essa violência, que chega ao ponto da vítima ficar do lado do opressor. Porque ela prefere, por exemplo, ficar na casa da madame ou do senhor, porque ali tem acesso, por exemplo, ao estar próximo de tudo que deseja, tal, mas na prática está sendo violentada, e muitas vezes até violentada do ponto de vista sexual também, além do assédio moral constante. Então tem uma relação de escravidão que esconde. Então, quando a gente traz essa realidade, por exemplo, da violência contra a mulher, temos toda uma estrutura institucional que abafa, reprime a mulher, e que, diante de situações de assédio sexual e de estupro, a coisa fica como se não tem problema não fala nada, é assim mesmo, os homens são assim mesmo, não vamos espalhar isso, não vamos criar conflitos, quem tem dinheiro é quem pode, alguma coisa desse tipo. Então nós temos essa cordialidade, ela é característica da cultura brasileira, que essa cordialidade, ela esconde uma violência latente a ponto de se ter um médico, no caso desse anestesista, que se sentiu no direito de estuprar uma mulher que estava na cirurgia de cesárea, e depois ele continuou o seu trabalho como se nada tivesse acontecido, se mostrou surpreso quando a delegada chega, o que é que está acontecendo, o que é que foi que eu fiz? Tem um vídeo. Então, essa relação de estupro é também uma relação do poder que, de certa forma, acontecem constantemente, como a gente viu os índices de estupro como são altos, os índices de estupro considerando cada 100 mil habitantes mulheres, esses índices são altos, embora tenha diminuído assim pouquíssimo, mas são muito altos. Aí é só pensar sociologicamente quais os fatores da sociedade que levam a isso acontecer, a um estupro acontecer, e se ter poucas denúncias sobre isso, salvo algumas exceções. E aí a gente vê a cultura do estupro, quando as músicas, as propagandas, os programas, as conversas, as piadas, os discursos, as ações e as práticas colocam a mulher como objeto a serviço do homem para tudo, inclusive sexualmente, e chega-se a ter o estupro, porque o homem que estupra, ele se sente poderoso, ele se sente que pode, ele acha que pode tudo, então que não vai ter punição. Então a cultura do estupro, ela alimenta esse tipo de coisa. E aí, o que esconde essa história, que atrapalha mais ainda, é o conservadorismo, a mistura com a religião, que se tem a hipocrisia sobre isso, sobre esses casos. Não é por acaso que muitas denúncias de estupro, quando aparecem nas famílias, por exemplo, dentro das famílias, muitas crianças, meninas que são estupradas por parentes, por pais, por padrastos, por tios. Então, é esse tipo de sociedade, o que demonstra essa realidade aí é que é preciso ações mais incisivas, contundentes, objetivas, eficazes, eficientes e eficazes por parte das instituições. É preciso denunciar sempre a questão da violência contra a mulher, todo tipo de violência, o estupro, é preciso denunciar. E é preciso encontrar meios, mecanismos para conter essa objetificação da mulher, essa coisificação da mulher, essa fetichização que torna a mulher alvo fácil para
os violentadores e para os estupradores. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades e também não deixe de ativar o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos sempre novidades de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Compartilhe os nossos vídeos e divulgue o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.